Paz, querido irmão, bom dia. Estamos juntos no nosso devocional Descobertas. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 36. Nós estamos num momento muito interessante desse livro, porque do capítulo 36 até o 39 temos um período histórico. Ele vai ser também falado no livro de 2 Reis e 2 Crônicas, sobre o momento em que Ezequias, o rei Ezequias, está enfrentando algumas situações difíceis na sua vida. O reinado de Ezequias, esse que foi o melhor rei de Israel até aquele momento, e tem um exemplo maravilhoso para as nossas vidas, e eu acredito que vai ser uma bênção para mim e para você a meditação nesse capítulo 36, 37, 38 e 39 do livro de Isaías. Então abra sua Bíblia, faça anotações, é muito importante. Esse momento é relatado da invasão da Babilônia, da Síria, na nação de Israel, a tentativa dessa invasão. O reino do norte já tinha sido levado alguns anos antes pela Síria e tinha sido devastador. As 10 tribos do reino do norte de Israel já haviam sido levadas e Ezequias estava ali no início já do seu reinado, olhando toda aquela situação e com certeza temendo. A Síria era um grande império naquele momento, e anos depois a Síria veio até o reino do sul, aonde Judá e Benjamim, onde Ezequias reinava. E aí nós vamos ver no capítulo 36 quais são as armas do inimigo contra Ezequias. A primeira arma foi a intimidação. Eles vieram com um grande exército, cobrindo a terra com um exército muito poderoso, cavalos, carros, gente muito bem armada, um exército poderoso, um dos maiores exércitos no mundo daquele momento. E ameaças são feitas. Rabsaqué e outros da Síria vêm até a muralha da cidade e falam um monte de besteiras para os emissários de Ezequias e afrontam ao Senhor, afrontam a nação de Israel, expõem publicamente para todo o povo ali ouvir, aquelas humilhações, e desafiam o próprio rei de Israel. Olha, me dê 2.000 homens, eu vou te dar 2.000 carros para você entrar em batalha conosco, assim, expondo toda uma humilhação, revelando as fraquezas da nação de Judá, de Ezequias, do povo, relembrando os pecados da nação de Israel. Não foi Ezequias que acabou de destruir aí os altares dos outros deuses, vocês nem fiéis a Deus são. Enfim, expondo toda a situação política, econômica, social da nação de Israel, aí no caso do Reino do Sul, falando para eles que adianta, vocês não devem confiar no Egito. O Egito é uma cana, um pedaço de pau onde alguém que apoia a mão ou o braço ali, ela quebra, ele fura, ele transpassa a mão. Esse é o Egito. O Egito é extremamente fraco, não adianta confiar nele, muito menos confiar em Deus. E nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil de pandemia, nós temos o coronavírus. Essa semana agora nós ficamos sabendo sobre a questão do Zika, que está tomando outras formas também de contaminação, o chikungunya, a dengue, e agora está chegando aqui no Brasil, já lá no sul do Brasil, talvez chegue até nós, uma nuvem de gafanhotos de 40 quilômetros de extensão. Imagina uma nuvem de 40 quilômetros de gafanhotos, onde chegam. As imagens são impressionantes, árvores, plantações sendo destruídas, inclusive animais morrendo de tanto bicho que tem. E todas essas coisas estão aí diante de nós, Temos crise política, corrupção, crise econômica, enfim, passamos também
por lutas como Ezequias, lutas que são diferentes, em diferentes situações, mas que também afrontam, intimidam, expõem, ameaçam, humilham, desafiam, expõem fraquezas, relembram situações trágicas que nós, como nação, estamos vivendo. Mas qual é a resposta dos filhos de Deus? A resposta daqueles que não confiam no Senhor, daqueles que não são verdadeiros cristãos, é praguejar, é falar mal, espalhar fake news, culpar tudo e todos de governo, os três poderes, e aí nós vemos essa batalha no Brasil entre os três poderes estão, enfim, uma confusão terrível. Mas o que Ezequias faz? O que Ezequias está fazendo diante de uma situação, diante de uma ameaça tão grande como essa? Quando Ezequias subia o muro de Jerusalém e olhava lá de cima, havia um mar de homens, soldados ferozes, exércitos que tomavam em toda a terra até o fim dos olhos, até o horizonte. E o que Ezequias poderia fazer? Diante de uma situação dessa, a derrota era certa. Diante de tudo isso, irmãos, mas aqui estão as armas dos filhos de Deus, do povo de Deus. A primeira é a dependência. A primeira é depender de Deus, é confiar em Deus. A primeira arma é a oração. Não adianta debater, discutir. Nem sempre isso traz algum bom proveito, mas a coisa mais poderosa que o povo de Deus pode fazer e deve fazer é orar. Meu amado irmão, diante das suas lutas, sejam elas pessoais, familiares, financeiras, seja diante de questões de saúde, diante de toda essa situação nacional que nós vivemos, ore, meu irmão, transforme toda angústia, todo medo, todo desafio, toda humilhação, toda ameaça, toda exposição, toda intimidação em oração. Leve tudo isso em oração, transforme isso tudo em clamor. Humilhe-se diante de Deus, coloque seu coração, sua alma em oração diante do Senhor. Busque ao Senhor, intensifique a oração, multiplique as orações, transforme tudo isso em profunda, plena, intensa oração diante do nosso Deus, dizendo: Deus, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Senhor, glorifica o Teu nome. Estende as tuas mãos, mas faça uma oração, meu irmão, que adore, que exalte, que glorifique a grandeza, o poder, a soberania de Deus. Não fique falando da grandeza do inimigo, porque havia uma grandeza ali nos assírios, um exército de milhares, centenas de milhares de homens estavam ali. Ele poderia falar dos carros, dos cavalos, daquele exército tão bem treinado. Não, mas ele coloca seus olhos em Deus, ele fala das grandezas de Deus, e ele vai falar com certeza. Eles derrotaram as outras nações, porque elas não estavam confiadas no Senhor e derrotaram seus deuses, porque não eram deuses, eram apenas estátuas e pedras, obras de mãos humanas, mas nós confiamos no Senhor, o Senhor que criou os céus, a terra, que governa o universo, que tem tudo em tuas mãos, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, que venceu o diabo, que venceu a morte, que derrotou naquela cruz o nosso pecado, que tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos, aquele que está sentado no trono. Então ore, meu irmão, mas ore engrandecendo, exaltando, glorificando a majestade, a soberania de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa oração que Ezequias fez, Ezequias orou, mas ele orou engrandecendo a Deus. Ele chorou, seu coração estava pequeno, apertado, temendo, mas ele adorou a Deus. Ele viu a grandeza de Deus em meio à oração, e é isso que temos que fazer. E quando afrontado diante de toda essa situação, ele procurou o conselho do profeta Isaías. Procure conselho pastoral,
Procure, meu irmão, a orientação das Escrituras Sagradas. Não fica ouvindo a opinião de um e de outro, o que um e outro acham. Porque as pessoas estão agindo assim no meio das situações difíceis. Eu também vou agir da mesma maneira, eu também vou tomar o mesmo rumo. Não, meu amado irmão. Nós olhamos para a palavra de Deus, nós vivemos segundo a palavra, nós tomamos decisões e atitudes por meio da palavra de Deus. Não entre em desespero, vá em oração. Transforme tudo em oração, vá às Escrituras Sagradas, procure aconselhamento pastoral em meio à crise, em meio às lutas e problemas. Procure a palavra de Deus e saiba, meu irmão, que aquele que está mexendo, que está afrontando com o Filho de Deus, está afrontando seu Pai. Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus se coloca na frente dos seus filhos. Deus se colocou na frente e mandou um anjo. E 185 mil soldados morreram numa noite. E o rei da Síria bateu em retirada com todo o seu exército. Ezequias saiu dali mais rico daquela situação, mais rico em fé, mais rico em oração, mais rico, mais fortalecido, também financeiramente. Meu amado irmão, essas lutas, quando as transformamos em oração, em dependência a Deus, em adoração, quando transformamos tudo isso em louvor a Deus, em buscar ao Senhor, em obediência à sua palavra, em intensificar a nossa vida diante do Senhor, vamos sair mais fortes, vamos sair mais abençoados, mais prósperos, a nossa fé sairá mais poderosa do que antes. Mas no capítulo 38 nós temos aí uma situação nova se apresenta na vida de Ezequias. Ele fica mortalmente doente. Uma doença mortal se apodera dele. E o profeta Isaías vai até ele e diz: arruma a tua casa, diz o Senhor, porque certamente morrerás e não viverás. E aí o profeta Isaías vira as costas e vai embora. Então ele começa a chorar, ele desaba em choro, diz o texto sagrado, ele chorou muitíssimo e disse: Senhor, eu tenho dado corretamente diante de ti, eu tenho sido fiel ao Senhor, e clama a Deus, não colocando como atos de justiça diante de Deus, mas se humilhando diante do Senhor, pedindo misericórdia, benevolência diante de Deus, em meio a essa situação. Um homem de Deus pode ter, o povo de Deus, o Filho de Deus, pode ter grandes vitórias, mas às vezes pode ficar doente. E nessa doença, e nessa situação difícil que lhe apanha, transforme tudo em oração. A oração é uma arma tão maravilhosa. Meu irmão, que não quer que você ore ao inimigo, com certeza, porque ele sabe que a oração é uma arma poderosíssima do povo de Deus. Transforme a doença, transforme as intimidações do inimigo, transforme os desafios e humilhações em oração, transforme toda necessidade em oração. E segue-se da palavra de Deus. No meio da cidade de Isaías estava o profeta Isaías, e Deus disse: eu ouvi a oração dele, volta. Veja como Deus muda situações diante da oração. Ele não foi curado, Ezequias não foi curado, Deus prolongou seus dias. O profeta Isaías, e aqui um equilíbrio maravilhoso da soberania de Deus, vai lá e faz uma pasta de figos e põe sobre essa enfermidade. E ele ficou 15 anos colocando aquela pasta de figo, vivendo sobre a dependência de Deus, sobre a soberania de Deus. Deus estava agindo por meio da sua palavra de uma pasta de figos. Quantas pessoas têm problema com relação à ação humana de um medicamento,
e a soberania de Deus. Ezequias, esse texto nos mostra que não há nenhum conflito, porque se existem medicamentos, é pela soberania de Deus que dá sabedoria ao homem, que dão todos os elementos para que um medicamento seja feito, que Deus que tem toda a tecnologia e dá sabedoria humana para descobrir toda essa tecnologia e toda essa ciência que está aí, é toda ela de Deus, meu amado irmão, e muito mais, infinitamente mais, porque toda a ciência está em Deus, todo saber, toda sabedoria está em Deus. Então, meu amado irmão, pessoas aí diante do coronavírus, não, que o coronavírus e tal é do diabo e tal, aquela coisa toda, ou não existe coronavírus, pastores que morreram de coronavírus, cantores que morreram de coronavírus e que diziam que coronavírus nunca lhes pegaria. Meu irmão, que besteira tudo isso. Confiar na soberania de Deus é também tomar remédio. Confiar na soberania de Deus é também usar máscara e lavar a mão com álcool. Não existe uma coisa que está conflitando com a outra. Não é incredulidade ser prudente e usar os meios que Deus deu. Sejamos maduros na nossa fé. Deixemos essas infantilidades de lado. Aprendamos com as Escrituras Sagradas. Então, meu amado irmão, aqui está Ezequias adorando a Deus, louvando ao Senhor. Ele faz um salmo ao Senhor. Meu irmão, como nós precisamos também recordar das bênçãos de Deus, ser grato ao Senhor, adorar o seu nome, ser fiel a Ele, cultuar a Deus com alegria, vir para o culto. Mas eu estou em luta, eu estou em tribulação, vem para o culto, mas olha para trás. Olha para trás, veja quantas bênçãos Deus já não te deu, quantas vitórias Ele já não te concedeu, quantas derrotas do inimigo Ele já não operou em cima da sua vida, meu irmão. Quantas coisas maravilhosas Deus já não fez. Recorde-se dessas bênçãos, ainda que você esteja atribulado ou doente nesse momento. Lembra de tudo que o Senhor já fez por você. Não deixe de adorar a Deus por todos os seus benefícios. Como o salmista diz, bendize a minha alma ao Senhor e bendiga o seu santo nome e lembra-te de todos os seus benefícios, lembra de tudo que Ele fez, lembra da cruz de Cristo e lembra que todo problema, luta, doença ou dificuldade que você possa ter é temporária, a sua salvação é eterna. Quando você fechar os olhos aqui, estarás com o Senhor no paraíso. Então confia no Senhor, alegra-te no Senhor, lembra, recorda, canta, celebra essas vitórias que Deus te deu, mesmo que as lágrimas lhe corram dos olhos, lembrando de tudo que Deus fez e clamando ao Senhor por tudo que Ele pode fazer por você, pedindo socorro a Deus nesse momento. Mas a ordem de Deus ainda estava de pé. Põe a tua casa em ordem. Esse mandamento ainda estava de pé, ainda que Deus houvesse prolongado a vida dele. Esse momento era um momento de reflexão. Ezequias, eu tenho te dado vitória. Ezequias, eu tenho te abençoado. Você tem sido um excelente rei, mas a sua casa está bem bagunçada, Ezequias. Seus filhos não são bons filhos. Ezequias, é hora de você arrumar a sua casa. Você não vai viver para frente, para sempre. Você precisa organizar sua família, seus filhos. Você precisa educá-los com responsabilidade, colocar princípios nos seus corações, ensinar-lhes a palavra de Deus. Ezequias, tome tempo para isso. E isso é importante. Você não vai viver para sempre. Ponha em ordem sua casa. Comece a cortar situações que estão erradas. Discipline seus filhos, ame-os, eduque-os no caminho do Senhor. Mas Ezequias não fez isso. Ezequias não fez isso. O pior rei da nação de Israel foi o filho dele, Manassés. Não houve nenhum rei foi tão ruim quanto Manassés. Irmãos, ele extrapolou todos os limiares da injustiça, da imoralidade, da idolatria, da violência, da corrupção. Manassés foi o pior rei da nação de Israel, diante do melhor rei da nação de Israel. Como pode do melhor rei da nação de Israel sair o pior rei da nação de Israel?
Porque aqui nós temos, irmãos, o chamado de Deus. Ezequias, seja o melhor pai, para que você tenha o melhor filho. Às vezes nós podemos ter sucesso profissional, nós podemos ter sucesso ministerial, mas Deus quer que você tenha sucesso como pai, como mãe, como cônjuge, dentro da sua família. Deus quer que você tenha sucesso familiar e não apenas sucesso financeiro, profissional ou ministerial. Deus quer que você tenha sucesso dentro da sua casa. Prepara, põe em ordem a tua casa. Esse é o mandamento de Deus para você. Meu irmão, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem teus filhos, põe em ordem teu casamento, põe em ordem a educação dos teus filhos. Não deixe seus filhos soltos. Ensine os mandamentos aos seus filhos. Ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Faça devocional com seus filhos. Pare de pensar apenas que seu filho tem que estudar e passar no concurso público e ter uma boa faculdade. Senta, ensina a palavra de Deus aos teus filhos. Adore a Deus junto com seus filhos. Ore a Deus junto com seus filhos. Medita no livro desta lei com seus filhos de dia e de noite. Quando eles levantarem, quando eles forem deitar, no meio do caminho, compartilhe a palavra de Deus. Faça seus filhos serem homens e mulheres piedosos, cheios do Espírito Santo. Abençoe sua casa e seu lar. Faça um devocional com seu cônjuge. Ore por eles. Coloque em ordem a sua casa, porque você não vai viver para sempre e ter sucesso fora de casa e não ter sucesso no seu lar. É um fracasso completo, porque aquele que está no ministério primeiro deve governar bem a sua própria casa, para depois estar no ministério. Deus nunca te pediu para você arruinar sua família para ter sucesso profissional, arruinar seu casamento e seus filhos para ter sucesso ministerial. Que incoerência, meus irmãos, que incoerência, meu querido. Não deixe isso acontecer, que você arrume a sua casa, não deixe sua casa bagunçada. Às vezes as pessoas querem ter sucesso trabalhando na igreja, trabalhando profissionalmente, tendo diplomas e êxitos, mas a casa é um fracasso, o lar é um fracasso, o casamento está acabado. Põe em ordem a tua casa, meu irmão, põe em ordem a tua casa. Não vale a pena, não é bênção de Deus ter sucesso profissional e ministerial. Está coberto de diplomas e de aparente sucesso ministerial, mas a casa, o casamento, os filhos são um fracasso. Que isso não aconteça com você nem comigo, que nós possamos aprender com Ezequias todas essas lições tão preciosas e que essa última fique ainda gravada no seu coração. Põe em ordem a tua casa, que você ponha em ordem sua vida, que você ponha em ordem a sua casa, e que quando as pessoas se aproximarem e vierem, como os babilônicos fizeram, sabendo que Ezequias havia sido abençoado por Deus e haviam sido prolongados seus dias, os babilônicos vieram, seriam aí em poucos anos a maior nação do mundo com Nabucodonosor. Eles vieram para congratular-se com Ezequias e dizer: poxa, Ezequias, que bom que você foi curado. O que Ezequias fez? Isaías pergunta para ele: o que esses babilônicos viram? Ezequias falou do Evangelho, Ezequias falou que Deus é maravilhoso, que foi Deus que o curou, que Deus o abençoou, como Deus deu vitória sobre os assírios, como Deus deu vitória sobre aquela enfermidade. Foi isso que os babilônicos ouviram? Não. Ezequias fez foi abrir todos os tesouros da casa dele. A Babilônia era muito mais rica naquele momento do que Israel. Era muito mais rica do que o Reino do Sul, mas muito mais. O que é que aquelas pessoas viriam de novo dentro daqueles tesouros? O que eles precisavam ouvir era a palavra de Deus, era sobre o Senhor da glória. Meu irmão, Ezequias perdeu o foco.
no lugar dele ter pregado a Cristo Jesus, o Evangelho, falado do Senhor, do Messias que viria, da esperança messiânica, do Deus de toda glória, do Deus que derrotou o Egito, do Deus que abriu o Mar Vermelho, do Deus que pela sua graça e misericórdia havia conduzido o povo de Israel até aquele momento, apesar da infidelidade deles. Esse Deus de toda graça, de apresentar o profeta Isaías, e o profeta Isaías ali trazer uma palavra de Deus para aquele povo também, no lugar de Ezequias ter feito tudo isso, ele foi abrir os tesouros. E meu irmão, é tão triste quando pessoas se aproximam de um cristão e não ouvem do Evangelho, não ouvem da glória de Deus, da grandeza de Deus, das obras de Deus, mas o que vem são apenas palavras, sucessos econômicos, profissionais, financeiros. É trágico isso, irmão, quando um cristão perde a sua consciência missional. Eu estou aqui para pregar o Evangelho, não é para ganhar diploma, não é para ter sucesso profissional. Essas coisas são secundárias, são bênçãos de Deus, mas são secundárias. As pessoas precisam se aproximar de nós. E não vem em nós primeiro o título e as bênçãos financeiras. As pessoas, quando se aproximam de nós, elas precisam ver a Cristo Jesus em nós, a Cristo Jesus em nossas vidas, em nosso caráter, em nossas palavras, a necessidade que elas têm da salvação do nosso Senhor e Salvador. Aquilo que eles não viram, aquilo que os babilônicos não viram em Ezequias, foi Cristo, foi Deus, foi o Pai Celestial. Mas tudo aquilo que eles viram, toda aquela riqueza, houve uma palavra do profeta Isaías sobre eles. Eles viram as riquezas, eles vão voltar e vão tomar tudo isso de vocês, dos seus filhos. Que triste, irmão, quando algo assim acontece. Que isso não aconteça conosco. Que todas essas lições do rei Ezequias fiquem no seu coração. Que você possa aprender com todas elas. E que você possa viver de acordo com a vontade de Deus e para a glória dele. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.